atenção. Bom, então boa noite novamente. O título da mensagem é Erros e Acertos de uma Pessoa Piedosa e se encontra em 1 Reis 15, 24. Nós vamos fazer a leitura agora. A palavra de Deus diz assim: E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, o personagem do qual nós vamos estudar hoje, nessa noite, é Josafá, filho de Asa, rei de Judá. E nós vamos ver aqui na vida desse personagem bíblico o que ele pode nos ensinar, né, dentro desse título que nós escolhemos, Erros e Acertos de uma Pessoa Piedosa. Asa, seu pai, foi um rei piedoso, assim como Josafá também foi um rei piedoso. Ambos eram reis de Judá. Israel, né, havia separado ali, né, as 12 tribos, não compunha mais toda a tribo de Israel, né? Então Judá se separou, tá certo? Então havia um rei em Israel e um rei em Judá. Josafá significa Yahvé é juiz. Filho do rei Asa, como eu já havia dito, que empreendeu uma boa reforma e recebeu este nome e teve o seu caráter orientado pelo seu pai. Algumas marcas da sua vida podem também nos orientar, podem também nos ajudar a que nós possamos ficar diante do Senhor, ter uma vida reta, uma vida orientada. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, recebendo orientação da parte de Deus. Então vamos ver com atenção aqui, meus amados irmãos, pois ele é um modelo de pessoa piedosa e que acertou e também errou. E nós vamos ver. E que nós possamos então imitar os seus acertos e evitar os seus erros. Esta é hoje a direção da nossa mensagem. Na verdade, que nós possamos então imitar os acertos de Josafá e evitar os seus erros. Nós erramos constantemente, todos os dias, infelizmente, mas que nós possamos aprender com os nossos erros, que nós possamos aprender com os erros dos nossos amados irmãos, que nós possamos aprender com os erros que os nossos pais cometeram, que nós já tivemos conhecimento, vamos dizer assim, que nós possamos crescer espiritualmente. Ele teve um pai, eu dividi a mensagem em 5 partes rápidas, e ele teve um pai, que é a primeira parte, que o orientou bem. Nós vamos discorrer a mensagem em 2 Crônicas, então já fiquem lá, no versículo 14, certo? É ali que nós vamos ver as questões, 2 Crônicas. Então, ele teve um pai que o orientou bem. Asa foi um rei também piedoso. Veja a oração do seu pai em 2 Crônicas 14, 11. 2 Crônicas 14, 11 diz assim: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esta foi a oração do rei quando ele estava enfrentando aí uma questão de guerra. Mas, enfim, nós estamos estudando então Josafá ou Asa? Não. Aqui nesse ponto nós vamos ver o seu pai, a orientação do seu pai, como o seu pai o orientou. E nós estamos aqui hoje com muitos pais, e alguns que vão ser ainda pais, não é verdade? Então ouçam o exemplo
do rei Asa. Ouçam o exemplo de Josafá. Estamos vendo aqui como um pai pode influenciar o seu filho no bom caminho e também no mal. É muito mais fácil orientar no mal do que no bom. Mas aqui nós vamos ver como que um pai pode orientar o seu filho no bom caminho. Josafá andou no bom caminho. 2 Crônicas 17, versículo 3 e 6. 2 Crônicas 17, versículo de 3 a 6. Diz assim: E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou ao Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Olha aqui, falando sobre Israel. Não andou sobre as obras de Israel. Israel não estava andando nos caminhos do Senhor. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e toda Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Ou melhor, ainda mais, ele tirou a idolatria do meio do povo. Ele não andou segundo os caminhos do povo de Israel. Ele era um rei reto. É o que nós estamos vendo aqui. Os filhos devem perseverar no bom caminho que os pais ensinam. E os pais têm obrigação de ensinar esses bons caminhos. Como foi feito aqui, ele teve orientação. Pais, nós precisamos orientar os nossos filhos, mesmo depois que eles crescem, mesmo depois que eles se tornam independentes. Nós somos pai. E o pai não deixa de ser pai mesmo quando os filhos casam. Ainda deve orientar os seus filhos. Não só quando os filhos são pequenos e estão debaixo da sua tutela, mas em todo momento. Uma vez que o pai vê o seu filho num caminho que não é certo, o pai tem obrigação de orientar o seu filho. Segundo ponto, ele levou instrução religiosa para o povo. 2 Crônicas 17, de 7 a 9. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Jael, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, cada nome que é uma coisa de louco, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes os levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Olha o que este rei fez. Ele pegou os seus príncipes, homens, digamos assim, de posição dentro do reino, pegou os levitas, os quais eram homens que instruíam o povo, uma tribo que estava destinada a trabalhar para o Senhor, e também pegou ali, os sacerdotes, e também enviou os sacerdotes para o meio do povo, a ensinar o povo as leis do Senhor. Irmãos, isso é muito raro,
partindo aqui de digamos assim, de uma parte política, vamos dizer assim. O rei representava a parte política. Enviou para ensinar os caminhos do Senhor. Muita gente segue a Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós estamos aqui seguindo a Cristo. E realmente, não é verdade? Somos convertidos. Graças a Deus. Amém? Amém. Mas muitas vezes nós não usamos esta posição que nós temos para levar o conhecimento às outras pessoas. Guardamos para nós mesmos. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho. Ficamos restritos a nós. Muitas vezes nós não pregamos nem mesmo para as nossas famílias. Porque nós temos, se eu perguntar, nós temos muita gente na nossa família que não é convertida, que não tem conhecimento da palavra. Josafá aqui quis ensinar o povo. Quando nós testemunhamos, irmãos, nós somos abençoados, como Josafá foi. Esta é uma grande lição. Ele era um rei, e nós vimos aí na história, quem gosta de história, quem leu a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem continua lendo a Bíblia, vê nas histórias que nem todos os reis agiram desta forma. Foram poucos os reis que agiram desta forma. Israel já estava indo para outro caminho. Este rei não, ele se preocupou, Josafá se preocupou. Ele não queria só para ele mandou ensinar o povo, mandou os príncipes, mandou os levitas, mandou o sacerdote ensinar o povo as leis do Senhor. Ele levou instrução religiosa ao povo. 2 Crônicas 17:10 também diz assim: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Por quê? Porque Deus estava agindo. Porque ele confiava em Deus. Enquanto ele confiava em Deus, os povos ao redor não quiseram guerrear contra Judá. Por quê? Porque Judá era protegida do Senhor. E nós podemos ser protegidos do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte. Pregar o Evangelho. Ele liderou um departamento religioso e jurídico. Essa é a terceira parte. Ele liderou um departamento religioso e jurídico. Olha só que interessante. 2 Crônicas 19:4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde a Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Ele comandou uma volta ao Senhor por parte do povo. Ele era uma pessoa temente a Deus. Ele mostrava resultados, e é o que nós precisamos fazer. Teve os ensinamentos do Pai e não parou por aí. Nós vimos várias pessoas, irmãos, não é verdade? Até mesmo na história aqui bíblica, vários reis que os pais foram ruins. Outros, os pais foram bons, mas os filhos foram ruins. Aqui nós estamos vendo um pai que era temente a Deus e um filho também que seguiu as orientações do seu pai. A probabilidade de quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, deles se converterem, é muito grande. Nós temos uma promessa na palavra de Deus: conduz o menino no caminho do Senhor, e quando ele se envelhecer, ele não vai se desviar. É uma promessa. Não quer dizer que vai acontecer, mas a probabilidade é grande. É muito grande. Então nós precisamos confiar.
nós precisamos orar, assim como o pai, nós vimos a oração do rei, do seu pai, Asa. Ele liderou aqui, como nós vimos aqui, então, um departamento jurídico e religioso. Nós vamos ver aqui esta orientação. Orientou os juízes para serem pessoas corretas. E hoje nós não sabemos mais em quem acreditar, na verdade. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus, mas hoje nós estamos tão perdidos. Nós não sabemos se nós confiamos nas notícias que passam na TV. Nós não sabemos quem está certo, quem está errado. Uma hora surge uma conversa de uma coisa certa, outra hora surge uma conversa. Eu falo do momento político que nós estamos vivendo. Não vou nem dar nomes, os irmãos sabem o que está acontecendo. Não se pode mais confiar num juiz, não se pode mais... Então, enfim, quem nós podemos confiar? Aqui, o rei fez questão de que os juízes que estavam sobre a terra fossem homens tementes a Deus. 2 Crônicas 19, 5, 6 e 7, diz assim: E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Ele deu as orientações para os juízes. E hoje é o que falta no mundo, é o que nós estamos vendo. Pessoas que têm o poder de julgar sobre nós hoje. Não estou colocando todo mundo no mesmo saco, mas pelo menos muitos deles fazem acepção de pessoas e aceitam subornos. E a gente fica, infelizmente, na mão dos homens, porque não tem o temor do Senhor. Olha que coisa mais linda o que este rei fez com os seus juízes. Chamou eles e disse para eles: vocês têm que julgar da parte do Senhor, façam a coisa correta. Não usou e nem torceu a justiça em seu benefício, mas podia servir de orientador aos juízes. Ele serviu de orientador aos juízes e ainda também orientou os sacerdotes. Por isso que ele liderou um departamento religioso e jurídico sobre o povo. Agora nós vimos a orientação jurídica, agora nós vamos ver a orientação religiosa. 2 Crônicas 19, também 8. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, e com toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos, que habitais nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamentos, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se faça culpados para com o Senhor, e não venham a grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fazei culpados. Quando eu estava estudando este personagem, nós ficamos impressionados, né? Porque às vezes nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos lendo, às vezes passamos de um dia para o outro e as coisas vão sumindo, mas quando você estuda um personagem é muito interessante de ver o que este homem fez, como foi a dedicação dele ao Senhor,
o que ele deixou. Nós estamos lendo aqui o seu legado, aqui na Palavra de Deus, registrado na Bíblia, para que nós possamos também seguir as suas orientações. Muito bom mesmo de ver como que este rei foi temente ao Senhor. O que ele fez? Quarto, ele confiou em Deus no momento de crise. Não é só, uma coisa que nós temos, uma falha muito grande que nós temos, é que nós, no momento da crise, muitas vezes nós tentamos fazer com as nossas próprias forças. Nós só entregamos para Deus quando não há mais outra opção, e aí vem a solução. Não é verdade? Ele buscou ao Senhor em hora de crise. Sua fé era muito firme. 2 Crônicas 20, 17 e 18, diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. O Senhor disse para eles: vocês não vão precisar lutar esta batalha, vocês vão ver o livramento. E no capítulo, e ainda dando sequência, no 20, também versículo 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele estava indo numa guerra, meus irmãos, e colocou os cantores na frente da batalha, cantando e louvando ao Senhor. Isso é confiança. Na hora da crise, ele mostrou confiança. Não é verdade? E aqui também, além de tudo, ainda cantaram. E você? Na hora da crise você canta? Você confia? Nós cantamos? Vamos me incluir também nesta questão. Na hora que a crise vem, nós cantamos, louvamos ao Senhor? Muitas vezes não é verdade? Na aflição, muitas vezes, o nosso coração se derrete. Essa é a grande verdade. Nós precisamos nos estabelecer. É fácil ser firme na igreja e no louvor. Mas e na hora da crise? É fácil ser firme? Josafá era fiel em qualquer momento. Nós podemos ver aqui. Nós não temos nem noção, Agora nós estamos tendo noção. Eu estava até comentando com alguns irmãos na entrada ali no culto. Quando eu assistia TV e eu via o povo da China andando de máscara, eu falava: que povo exagerado. Hoje, o irmão até falou, hoje se nós andamos na rua e vemos alguém sem máscara, nós já criticamos. Pô, o cara está sem máscara. Chegou até nós. Eu olho para vocês aqui e estou vendo só metade do rosto. Todos de máscara. E não é brincadeira. Estávamos no início meio cético com as coisas que estavam acontecendo, porque a gente ouvia muito longe, mas agora acabamos de ouvir um relato da irmã, Isabel, que é Covid, irmã? É Covid.
E já está entubado, então é uma coisa séria. E aí no princípio a gente viu, é só para os de risco, os idosos e aqueles, né, os diabéticos, aquele... Não, eu vi esses dias na televisão que jovens estão morrendo. Então, a gente tem que olhar, vamos louvar o nosso Deus, amém? Amém. Porque nós estamos na sua mão, mas também não podemos abusar. Porque se Josafá tivesse pisado na bola aqui, Deus tinha entregado ele na mão do inimigo. Então nós precisamos sim vir de máscara, nos precaver, tomar as nossas medidas de segurança, porque isso é o que Deus nos determina a fazer, da maneira correta. Bom, ele confiou em Deus no momento de crise. Quinto e último, ele cometeu um erro, como eu havia dito no início, né? Lembra do nosso título? Erros e acertos de uma pessoa piedosa. Ele cometeu um erro, e que nós possamos prestar bastante atenção nesse erro, para que nós também não possamos cometer o mesmo erro que ele. Sabe qual que foi o erro de Acabe? Ele fez aliança com o rei de Israel. Oh, mas Israel também era o povo de Deus. Mas Israel estava em pecado. Israel estava em pecado. Ele fez aliança com o rei. Josafá era rei de Judá, fiel e temente a Deus. Acabe era o quê? Vocês conhecem quem que é Acabe mesmo? Marido de Jezabel. Não preciso falar mais nada, né? Esta mulher, ela é usada em muitos exemplos. Idólatra e comandado pela sagaz e oportunista Jezabel, sua esposa. Em 2 Reis, voltemos um pouquinho em 1 Reis, 22. 1 Reis, capítulo 22. 5 e 6. 1 Reis 22, 5 e 6 diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Nós sabemos quem eram esses profetas. Se vê que os dois não falavam a mesma língua. O que Josafá viu em Acabe, então, para confiar nele? Este foi o erro dele. Ele sabia que o rei de Israel não era um rei de confiança. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Assim como nós também muitas vezes temos conhecimento de que muitas pessoas das quais nós andamos com elas não são pessoas confiáveis, não são pessoas de Deus. Existem pessoas que estão ao nosso derredor querendo tirar proveito das coisas e não louvar o nosso Deus. A olhos humanos aqui nós podemos dizer que ele estava confiando na outra metade do povo de Deus, que era Israel. Ele não fez uma aliança aqui com o rei da Síria, ele não fez uma aliança com o rei do Egito, povos considerados pagãos. Não, ele fez uma aliança com Israel. Mas ele conhecia, ele sabia quem era Acabe, ele sabia quem era Jezabel. Se vê ali realmente que os dois não falavam a mesma língua. O que então Josafá viu em Acabe? Esta é uma boa pergunta. Ele não andou no caminho de Israel. 2 Crônicas, voltando ao nosso 2 Crônicas, 17:4.
diz assim: antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Aqui está falando de Josafá. Antes ele andou nas obras do seu pai, nos mandamentos do seu pai, e não segundo as obras de Israel. Ele sabia então quem era Israel. E ainda por cima, eu não sei se todos conhecem a história, Acabe ainda o traiu. Acabe ainda o traiu. 1 Reis, voltando lá de novo, 22. 1 Reis 22, 30. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, vestes as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera a ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram o seguir. Irmãos, depois você vai lá nessa história que é muito interessante e dá uma olhada. O que o rei de Israel fez? Ele se vestiu como se fosse um dos seus soldados e falou para Josafá: ó, se veste, fica como rei, eu vou entrar na peleja. Qual que era a intenção dele? Os outros, os inimigos, queriam matar o rei. A intenção dele era que matasse a Josafá. Mas o nosso Deus está aqui para nos defender. Ele cometeu esse erro, sim, e Deus o perdoou. E olha só, para muitos isso daqui se passa de sorte, não é verdade? Porque não sei se você sabe do final dessa história, mas olha o versículo 34 desse capítulo que nós acabamos de ler, 22, 34. Ele diz assim: então um homem armou um arco e atirou a esmo. Olha só o que esse homem fez: e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Um homem catou um arco, a flecha foi lá no rei de Israel. Ele estava com aquelas couraças que as flechas não entram, entrou entre as fivelas e o feriu gravemente. Sorte? Azar? Deus. Amém? É Deus na história. Deus fez justiça. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque Deus faz justiça. E nós temos que tomar cuidado com gente, irmãos, que ama fazer as coisas erradas. Nós não podemos estar nos unindo a essas pessoas. Para concluir, nós vemos aqui, a bibliografia de Josafá. Se encerra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 31 e 32, que diz assim: 2 Crônicas, capítulo 20, 31 e 32. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili.
e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Olha que coisa interessante. Olha que bibliografia interessante. Olha o que a palavra de Deus disse a ele, sobre ele. Foi um homem temente ao Senhor. Palavras de elogio. Palavras de elogio, que se encerra no versículo 38. Um homem temente a Deus. Seja assim também você, meu amado irmão. Seja temente a Deus. Nós cometemos erros, nós cometemos os nossos acertos também, não só erros, né? Mas vamos evitar o erro. Vamos observar o que as pessoas estão fazendo. Vamos observar os seus erros e acertos. Vamos evitar os erros para que possamos acertar mais. Amém? Amém. Irmão Ari.